Olá, estamos começando mais um Câmara Entrevista. O nosso assunto dessa semana é o mês da cultura. Para isso, estamos recebendo aqui o presidente do Conselho de Política Cultural, Orlando Fonseca, e o superintendente de Cultura, Cássio Corbellini. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite. Então, agosto marca o mês da cultura em Santa Maria. Então, professor Orlando, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse título de Cidade Cultura, né? Resgatasse um pouquinho dessa história, como é que tudo começou. Eu quero crer que Santa Maria, na virada do século passado, entre os anos 50 e 60, tinha um grande movimento cultural em Santa Maria, ligado ao teatro, saraus literários, os jornais da época tinham suplementos literários. Aconteceu no começo dos anos 60 a Feira do Livro em Santa Maria, e certamente impulsionado pela presença da primeira universidade federal no interior do país. Até então, todas as universidades estavam nas capitais. E a Universidade Federal de Santa Maria certamente impulsionou essa ideia de que a cidade podia ser cultura. Infelizmente, na metade dos anos 60, tivemos um golpe militar, uma ditadura civil-militar que, entre outras coisas, suprimiu do cenário a possibilidade de se fazer reuniões, de se difundir cultura, e a censura era muito forte. Então, muitas peças de teatro, muitas manifestações culturais tiveram problema. Mesmo assim, Santa Maria ficou marcada por esse momento de grande efervescência cultural. E uma lei municipal, que tem 50 anos, final da década de 60, 50 anos agora em 2018, desse título, Cidade Cultura. Talvez não seja, digamos assim, algo que indique que Santa Maria é isso. Não, Santa Maria tem que buscar isso. E para isso é extremamente importante que se unam não só o poder público, mas também aqueles que fazem cultura, e esses é que dão sustentação para essa ideia. Santa Maria tem produção cultural em todas as áreas, teatro, artes visuais, artistas que se formaram em Santa Maria e começaram artes visuais em Santa Maria, ganharam projeção nacional, poetas santamarienses, escritores santamarienses tiveram projeções nacionais. Inclusive, o mês de agosto foi escolhido para ser o mês da cultura justamente porque no dia 23 desse mês, essa semana, se comemora o aniversário do Felipe de Oliveira, que é o nosso maior poeta. Inclusive, ensejou aqui o concurso literário que projetou Santa Maria no cenário nacional na literatura, que é o Felipe de Oliveira. Também vai ter entrega dos prêmios agora no dia 22, exatamente, em sessão solene aqui na Câmara. Da edição desse ano. O Felipe de Oliveira é o escritor, o poeta, alguém ligado à literatura de maior projeção no país. Por isso, o mês de agosto, mês da cultura. Posso acrescentar algo na fala do... Claro, com certeza, cara. Não, é assim, uma coisa que cabe salientar também, eu estou morando em Santa Maria há pouco mais de 1 ano e meio. Assumiu a secretaria, a superintendência faz pouco? Isso, logo no início da gestão. Uma coisa que a gente pode também afirmar é que Santa Maria, ela tem em comparação com cidades do mesmo porte, ela tem uma produção cultural mais ativa, e também em termos de equipamento, é uma cidade que tem uma orquestra sinfônica, é uma cidade que tem um teatro do porte do Teatro 13 de Maio. Então, a gente vê que em cidades que têm da mesma dimensão de Santa Maria, não tem ainda todo esse investimento e toda essa produção cultural. Então, acho que isso também é algo que podemos acrescentar no contexto da cidade de cultura em Santa Maria. Uhum. E além disso, nós temos, Cássio, temos grupos de teatro com atores vivendo de teatro em Santa Maria. Além do 13 de Maio, que é um excelente palco, nós temos ainda o espaço Vitório Facim, que abriga um grupo de teatro e abriga produções e apresentações lá, normais, num calendário normal ao longo do ano. E estamos aí na expectativa de que o Centro de Convenções da Universidade, que é um
um equipamento cultural da maior grandeza. Eu quero crer que no interior do estado não haja né, espaço com palco e com auditório como da UFSM. E em breve ele estará bem equipado e à disposição da produção cultural de Santa Maria. Quer dizer, então, que Santa Maria faz jus muito bem desse título de cidade de cultura. Poderia fazer mais. Poderia fazer mais se houvesse mais investimento nessa área. E quando a gente fala em investimento, não é só que o poder público tem que fazer, Sim. não. É um conjunto de situações, porque a gente sabe que a economia ela se movimenta, ou seja, tem muitas coordenadas para ela se movimentar, mas tudo isso carece de recursos para ter investimento. Não é? Então, poderia fazer muito mais. Ela poderia ser uma cidade que a vocação pudesse ser cultura. E disso eu não tenho dúvida. E, Cássio, então, nesse sentido, mesmo com recursos escassos, como o professor estava falando, a prefeitura, de certa forma, tem tentado se articular para estimular, fomentar a cultura na cidade. Gostaria que tu falasse um pouquinho, falou que faz pouco tempo que veio para Santa Maria, que notou essa diferença, né, que aqui em Santa Maria as coisas parecem que funcionam mais, né, são mais efervescentes, né? Então, o que a prefeitura está fazendo nesse sentido? Bom, como eu disse antes, né, aqui eu notei que nós temos uma classe artística muito ativa, então temos um potencial imenso, né, de investimento na economia da cultura, na geração de empregos a partir, né, de ações culturais. Então são ações que nós estamos já desde o ano passado, né, gradativamente começando a colocar em prática. Então começou no ano passado, por exemplo, né, com a lei, né, que foi aprovada a lei do Sistema Municipal de Cultura. Né? Essa lei é uma lei que já nos o Santa Maria começa a caminhar, né, numa projeção maior no aspecto das políticas culturais. Por quê? Porque a partir dessa lei do sistema foi-se criado o Conselho Municipal de Política Cultural, né? Então isso é um marco para o início, né, de uma gestão compartilhada da cultura, gestão poder público, sociedade civil, uma gestão compartilhada. Com isso, Santa Maria passou a fazer parte do Sistema Nacional de Cultura. O que isso significa? Santa Maria passou a poder disputar editais de âmbito nacional e estadual, fundo a fundo, buscar recursos. Então, o resultado disso, por exemplo, foi que no ano passado, então, Santa Maria, através de um concurso, né, dentro do Procultura, do governo do estado, né, conseguimos, então, um recurso de R$ 187.500 para um edital que lançaremos agora, que vai potencializar muito a produção artística local. Então, agora no dia 23, por exemplo, né, às 11 horas, já convido a todos, nessa quinta, às 11 horas, no Salão Nobre da SOCV, nós teremos o lançamento do edital Apoio à Produção Artística e Cultural de Santa Maria. Esse edital é um edital de concurso, né, que é aberto a todos os empreendedores culturais, artistas, pessoas físicas ou jurídicas, né, e é um edital que vai selecionar 19 projetos culturais. 19 projetos culturais com um prêmio de 9.800 e alguma coisinha cada um. Né? Então, isso é resultado, né, já de um trabalho que começou já desde o ano passado, né, com a lei do sistema, que nos possibilitou a participar desse edital estadual e conseguirmos esse recurso. Então, gradativamente, a gente está, aos poucos, começando a consolidar essas questões e também, nesse mês da cultura, teremos a conferência que também já vai fundamentar ainda mais nessa nossa direção. Uhum. E esse edital ele vai ser lançado na quinta-feira, vai poder ser acessado pelo site da prefeitura também? Isso, na quinta-feira a solenidade de lançamento e daí no site da prefeitura todos, né, os interessados poderão acessar com todas as informações. Nessa solenidade também já teremos, logo após a solenidade, uma exposição sobre os principais aspectos do edital, quem pode participar, qual é o regramento, como participa, como se escreve o projeto. Então, assim, classe artística é importante a presença, né? Então, agora é o momento da classe artística demonstrar força na sua produção cultural. E o valor do prêmio, repetindo, é? O valor do prêmio é R$ 9.846 como centavos. É um belo incentivo. Né? Então, para cada projeto cultural. Tá? Então, outra coisa, cabe salientar que esse edital ele é com financiamento.
da Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado, né, Procultura e Prefeitura de Santa Maria. Professor Orlando, então, de que forma atua esse Conselho de Política Cultural que o Cássio falou? De que forma ele atua? Bem, ele é originário, né? Ele está se adaptando à lei do Sistema Nacional, que é recente, né? O Sistema Nacional foi criado para que pudesse dar curso às políticas culturais. O sistema estadual foi implantado e agora o sistema municipal. O Conselho ele é reunido a partir de pré-conferências em que são tirados delegados e que depois são escolhidos na conferência para serem membros, né, do Conselho, contemplando 20 segmentos da produção cultural e os representantes do poder público. O que o Conselho ele precisa fazer? Exatamente congregar a classe artística e cultural, né? Dar curso, né, dar fluxo às demandas organizadamente. Porque nós temos, como o Cássio já mencionou, nós temos uma produção riquíssima em Santa Maria em qualquer área que a gente pensar. Mas é preciso que a gente organize, é preciso que a gente possa pensar do ponto de vista da sustentação disso, é preciso pensar em políticas culturais, ou linhas de política, de ação, e que envolva não apenas o poder público, mas aqueles que têm capacidade de investimento e aqueles que são os interessados, que são os produtores. Além de que o Conselho também deve caminhar junto com todos esses agentes para fomentar a plateia, né? A formação de plateias, de pessoas que tenham condições de receber os bens culturais que o município tem, né? Tem muito e é uma questão de organizar a gestão. Veja que as leis nacionais também não são muito antigas, né? Elas são originárias da redemocratização do país nos anos 80. E ao longo desse tempo é que essas leis vêm, primeiro a Lei Sarney, depois a Lei Rouanet e várias mudanças ao longo desse tempo. Então, quer dizer, nacionalmente a organização da cultura e do sistema também não é uma coisa muito antiga. É o que acontece em Santa Maria. O conselho anterior dava o máximo de si, né, para poder dar encaminhamento às demandas e às questões da gestão. Agora vamos pensar de maneira mais organizada, através de pré-conferências, de conferências e das reuniões do Conselho, para que a gente tenha a possibilidade de reunir os interesses, reunir todos os interesses em torno dessa ideia. Santa Maria é a cidade cultura, ela precisa se consolidar como tal. Certo. Então nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos falando sobre as atividades, né, que estão sendo desenvolvidas ao longo desse mês, no mês da cultura. Nós já voltamos. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Agressão ao meio ambiente, desrespeito às leis da natureza. Uso indiscriminado de recursos. Preserve seu futuro. Respeite o meio ambiente.
voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre o Mês da Cultura em Santa Maria. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Superintendente de Cultura, Cássio Corbellini, e o Presidente do Conselho de Política Cultural, Orlando Fonseca. Então, Cássio, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre as atividades que foram planejadas para esse mês, que já foram desenvolvidas e as que vão ser desenvolvidas. Bom, esse mês, o Mês da Cultura, ele passa por atividades. Umas nos equipamentos da própria prefeitura, né? Como, por exemplo, exposições no MASM, também o próprio prêmio Felipe de Oliveira, que acontece esse mês, né? E também, principalmente, né, o mês ele é todo ele recheado com atividades, com execução de projetos culturais contemplados e financiados pela Lei de Incentivo à Cultura aqui de Santa Maria, né? Então, são projetos que foram já cadastrados, planejados já desde o ano passado, né, e que esse ano, então, com o financiamento, e também eles acontecem nesse mês. E, simultaneamente com isso, né, o principal, né, que marca mesmo esse mês é a nossa conferência, né, que é uma conferência que vamos falar logo adiante, né, mas que é um evento importante para o nosso município, por uma questão da cultura, e também esse próprio edital de concurso, que a gente falou no bloco anterior, que é importante estar sendo lançado agora no mês da cultura, porque também é algo inédito acontecendo em Santa Maria, né? Então, hoje, um edital desse porte, de financiamento cultural desse porte, né, pelas informações que eu recebi, né, é algo inédito e que também vai ser um passo importante para a potencialização, né, da produção artística local. Uhum. Professor Orlando, a Conferência Municipal de Cultura ela acontece dias 27, 28 e 30 na antiga reitoria ali da UFSM, né? Exatamente, 27, 28 e 30. As pré-conferências acontecem no dia 25 e algumas já estão acontecendo, alguns segmentos estão fazendo antes. Fala um pouquinho sobre essa pré-conferência. Isso, a pré-conferência tem a finalidade de organizar os fóruns por segmento, né? Os segmentos são as artes visuais, a dança, a música, o teatro e circo, livro, literatura, patrimônio cultural, arquitetura, então, enfim, são vários, né? Vários segmentos. Ao todo nós temos 20 segmentos. Então a ideia é que os segmentos estejam organizados em fóruns, que de tempos em tempos esses fóruns se reúnam, não apenas na pré-conferência. A ideia de que eles se reúnam agora tem a ver com a estrutura da conferência, que é a eleição de delegados para a conferência. Uma vez que nessa conferência nós teremos decisões a serem tomadas com relação aos encaminhamentos das políticas culturais, né? Então, na pré-conferência há todo já estruturado de como ela deverá funcionar e que posições as pessoas vão tomar em relação a diferentes itens, e, além, né, dessa eleição de delegados. É muito importante que os segmentos estejam organizados, porque exatamente o que nós percebemos é que as pessoas, por falta de conhecimento a respeito de como funcionam as leis, como funciona a burocracia, como que funciona o modo de produzir gestão, né, de produção da cultura, tem dificuldade que o seu produto, por melhor que seja, não tenha a visibilidade que merece. Né? E essa pré-conferência prepara esses setores. A ideia é que o fórum se constitua um mecanismo importante para que depois a gente tenha oficina de produção, oficina de legislação, oficina da lei de incentivo à cultura, de como tratar essa relação, que é comum se ouvir a queixa, especialmente dos artistas, da dificuldade de captação de recursos. É evidente que o empresariado local tem a sua iniciativa exatamente privada, ela vai fazer o investimento e vai estabelecer relação com produtos que lhe interessam, evidentemente, mas tem que haver essa sensibilidade, ou uma sensibilização, né, daqueles que têm recursos e que têm a possibilidade de, através da renúncia fiscal, encaminhar recursos para algum projeto, que eles sejam sensíveis, assim como os produtores locais, os artistas,
com relação a fazer algo para Santa Maria. Para dar um exemplo, foi parte das atividades desse mês da cultura, um musical em Membuí, que foi apresentado no Teatro 13 de Maio e que agora, na próxima semana, estará sendo apresentada na Expo Inter, em Porto Alegre. E é um espetáculo totalmente santamariense. Membuí é um símbolo da cidade do seu primeiro escritor, João Sesimbra Jacques. Eu produzi um texto para musical com as letras e com o recitativo para ele se tornar, enfim, ir para o palco. O Otávio Segala, que é um músico de Santa Maria, colocou a música. O Ricardo Freire, que vive em Santa Maria, fez os arranjos. O grupo musical todo é formado por artistas que vivem aqui. Os cantores que fazem os papéis principais, a Gisele, o Maninho, a Débora, o Pedro Ribas, são de Santa Maria, vivem em Santa Maria. E o grupo de dança que faz toda a coreografia daqui. A produção, enfim. Produção genuinamente santamariense. Genuinamente Santa Maria, com financiamento de lei local. O que é preciso? Sensibilidade de quem tem a possibilidade de fazer investimentos para espetáculos desse, que não é porque eu fiz, mas porque ele representa muito para a cidade. E assim como tem esse, tem muitos outros, né, em outras diferentes áreas. É preciso sensibilidade para pensar, existem projetos feitos para Santa Maria. E ele carece, né, esses projetos carecem dessa sensibilidade. Só que o fórum, né, na pré-conferência, e que funciona de acordo com a mecânica da conferência, mas ele também serve para a gente pensar essa possibilidade de encaminhar, qualificar o trabalho de quem está produzindo arte em Santa Maria. Só para situar nosso telespectador, então a pré-conferência acontece no dia 25 às 14 horas, na antiga reitoria. Em várias salas que estarão indicadas os segmentos. Alguns segmentos já realizaram, né? E depois a conferência segue 27, 28 e 30 no auditório ali mesmo na antiga reitoria, a partir das 19 horas no primeiro dia, o credenciamento a partir das 18. A partir das 18. Mas não é restrito só aos delegados. Então, assim, sim, todos estão convidados a participar e dar essas contribuições. Todos têm direito à voz, os delegados têm direito a voto, mas todos da sociedade civil podem. É importante que participem, colocando a sua visão, suas contribuições, né, para essa conferência, que também, dessa conferência, nós vamos tirar um dos objetivos é tirar diretrizes para uma política cultural. Ela está organizada em 3 eixos, né? Cada dia vai ser um tema tratado. Isso, no primeiro dia, né, a atualização do plano de cultura, né, e a partir dessa atualização, então, né, tirar para o segundo dia as diretrizes para uma política cultural, porque com essa intenção nossa de a gente começar aos poucos a consolidar uma gestão compartilhada para que essas diretrizes sejam políticas de Estado, não simplesmente de gestão. Né? Então, por exemplo, daqui a um tempo, eu não estarei mais no governo, teríamos outra gestão, mas assim, o norte, né, essas diretrizes permaneçam, né, para que cada gestão que assumir, né, possa caminhar nesse direcionamento para a gente consolidar a cultura aqui em Santa Maria. Certo, então e no terceiro dia? Terceiro dia, sistema de financiamento à cultura, que vamos abordar todas essas questões. Lei Rouanet, a nossa LIC, Funcultura, LIC estadual, né, e demais estratégias para se buscar recursos, tanto para os empreendedores culturais em si, como o poder público. Né? Por exemplo, até vou voltar a falar nesse edital que vai ser, né, lançado dia 23. Isso é um exemplo, no caso do poder público, buscando recursos além do seu orçamento. Né? Nós, hoje, realmente não temos, o recurso é muito escasso, isso não é uma realidade só de Santa Maria, quer dizer, a maioria das prefeituras estão nessa situação, mas nada impede que o próprio poder público também busque recursos além do seu orçamento, foi o que fizemos, por exemplo. Então, são coisas que a gente pode discutir e desenvolver bem nessa conferência. Por isso a importância da organização, né, dos artistas locais também, de participar. Isso. Então eu gostaria de pedir para que vocês convidassem, né, a população para participar da conferência.
Isso, então, os maiores interessados, evidentemente, que são aqueles ligados, de alguma maneira, à produção cultural, à produção disso, né, a possibilidade de viabilidade, e todas as pessoas que, de alguma maneira, têm contribuições para a cultura poderão se fazer presente no auditório ali da antiga reitoria, nos dias 27, 28 e 30, em que nós estaremos discutindo e conversando a respeito dessas coisas, né? O poder público, ele está fazendo a sua parte, tanto que nós temos agora o edital que está aberto, né, a partir do dia 23, mas fica em torno de 45 dias acessível. E a Secretaria de Cultura estará aberta a quem quiser maiores informações e maiores esclarecimentos, assim como o Conselho Municipal de Cultura, de Políticas Culturais, além, né, de que o Funcultura, que na sequência estará sendo apresentado o edital, a lei de incentivo à cultura. Funcultura, desculpa, quando é que vai ser aberto o edital? Depende do fluxo desse... Após esses 45 dias do FAC, a gente já começa a trabalhar. Porque é um edital de concurso bem semelhante, né? Então, se for lançado isso ao mesmo tempo, pode gerar uma confusão, né? Então, para a gente poder, né, fazer um evento depois do outro realmente bem programado para que todos possam participar bem dos dois. Além da LIC, né, da Lei de Incentivo à Cultura, que também abrirá o seu edital em breve para que haja a busca desse financiamento. Então é importante que as pessoas que estão de alguma forma interessadas em relação à cultura e que têm contribuições em relação a esses temas e que não apenas em relação ao poder público, mas de outra forma, que hoje já existem ideias de financiamento através de redes sociais que são eficientes. Inclusive nós teremos na conferência depoimentos de quem obteve recurso através das redes sociais. Por isso é importante que estejam presentes lá no dia 27, 28 e 30. Cássio, gostaria de convidar o pessoal? Eu gostaria, vou até quebrar um pouco o protocolo, eu quero, além de convidar e salientar a importância da participação de todos nessa conferência, eu estou morando aqui em Santa Maria há pouco mais de 1 ano e meio, então eu quero agradecer a forma como foi acolhido aqui, que estou muito feliz nessa cidade e está sendo um aprendizado imenso estar trabalhando aqui com o pessoal aqui em Santa Maria. Está sendo uma experiência muito gratificante para mim. Muito obrigado. Seja bem-vindo à nossa Cidade Cultura. Então, só para reforçar, dias 27, 28 e 30, acontece a Conferência Municipal de Cultura, lá na antiga reitoria da UFSM. Estão todos convidados aqui, e agradeço muito a presença de vocês. Obrigada pelo convite. E você, obrigada pela audiência. Até um próximo programa.